Na semana passada, líderes mundiais participaram da Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, evento anual que serve como termômetro da estabilidade mundial. Mais de 115 países estiveram representados na conferência deste ano, incluindo mais de 60 chefes de Estado, 30 ministros da Defesa e 40 organizações internacionais. E o momento desse evento não poderia ser mais crítico. Ao começarmos 2026, vimos os Estados Unidos ameaçarem abertamente anexar a Groenlândia. Vimos o governo dos Estados Unidos lançar uma invasão militar na Venezuela e agora estamos testemunhando ameaças crescentes contra o Irã. Enquanto considera novo ataque militar, Trump afirma ter evitado 8 guerras no ano passado. Na verdade, o governo dos Estados Unidos aumentou a instabilidade e o caos, pois Trump intensifica uma das políticas externas mais agressivas já vistas em um presidente americano. Mas, curiosamente, foi o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, quem se destacou na conferência, fazendo um discurso que recebeu uma ovação de pé e deixou muitas pessoas otimistas em relação ao futuro do mundo. Mas, e se eu te dissesse? Tudo o que foi dito durante o discurso de Rubio foi uma completa fachada, e enquanto Rubio tentava convencer o mundo de que os Estados Unidos estão vencendo, o que está acontecendo é exatamente o oposto. Hoje vou analisar cada palavra importante do discurso de Rubio e explicar por quê. O Ocidente está prestes a cair na maior armadilha que mudará o equilíbrio do poder global. Antes, explicarei a estrutura deste vídeo. Veja este tweet do senador dos Estados Unidos Mark Kelly. Foram necessárias uma guerra mundial e 8 décadas para criar a aliança mais forte do mundo. Em menos de um ano, ela foi praticamente destruída. O secretário Rubio acertou ao afirmar em Munique que a velha ordem mundial estava morta. Ela morreu porque Donald Trump a destruiu. Ele acredita que isso nos beneficia, mas está errado. Perdemos a confiança de nossos aliados. Isso ficou claro em mais de uma dúzia de reuniões que tive com presidentes, primeiros ministros e ministros da Defesa e Relações Exteriores. A China, hoje, é mais popular na Dinamarca do que os Estados Unidos. Na Polônia, os Estados Unidos são 21% menos populares. Assim, esses países buscam novos parceiros comerciais e de segurança, o que te deixa mais pobre e menos seguro. Houve comemoração ao final da Conferência de Segurança de Munique. Infelizmente, as rolhas de champanhe estouravam em Pequim e Moscou. Para entender ao que o senador Kelly se refere, veja este gráfico do Financial Times mostrando uma tendência incrível. Do Reino Unido à Dinamarca, da França à Alemanha, Itália e Espanha, a reputação dos Estados Unidos caiu ao nível mais baixo já registrado entre nossos aliados europeus. E quando a reputação dos Estados Unidos cai, isso geralmente significa que a reputação da China está melhorando, e basta ouvir os comentários do primeiro-ministro da Finlândia enquanto ele explica o que acontece em seguida. Acredito que a Europa vai se proteger e diminuir um pouco os riscos. É por isso que você vê um acordo comercial rápido finalmente com o Mercosul, você vê um acordo comercial com a Índia. Também não excluo algum tipo de acordo de investimento a longo prazo com a China. E acho que você vai começar a ver esse tipo de comportamento vindo de outros países também. Então, em vez de insistir em tarifas, em um mundo multipolar e em retaliação, as pessoas vão começar a dizer, ok, vamos voltar às regras que existiam porque elas eram muito mais estáveis. E isso, eu acho, se aplica tanto a países pequenos quanto a países grandes. Nas últimas semanas, houve recorde de acordos comerciais assinados e em vigor. E todos eles são resultado dos países perceberem que tarifas, sanções e uma política externa agressiva do governo dos Estados Unidos não são do interesse do mundo. Confira de novo o trecho mais importante. Também não descarta um acordo de investimento de longo prazo com a China. A Europa avalia um acordo de investimento de longo prazo com a China. Se você acompanhou as 6 primeiras semanas de 2026, já sabe disso. Nada menos que 6 dos aliados mais próximos dos Estados Unidos, incluindo França, Irlanda, Coreia do Sul, Finlândia, Canadá e Reino Unido, enviaram seus respectivos líderes a Pequim para assinar novos acordos comerciais com o governo chinês. A mudança teve início semanas antes em Davos, Suíça, quando o primeiro-ministro canadense Mark Carney anunciou ao mundo o fim da hegemonia americana e da ordem mundial. Ele afirmou que países como Reino Unido e Canadá não são superpotências, mas seguem essenciais para a economia global. Eles não podem mais depender só de antigas alianças, precisando buscar novas parcerias comerciais e estabilidade em outros lugares. O Canadá lidera um novo acordo entre a União Europeia e um bloco Indo-Pacífico de 12 países para criar uma das maiores alianças econômicas do mundo.
Projetada especificamente para contornar as tarifas de Trump, a parceria representaria mais de 1,5 bilhão de pessoas em mais de 40 países, conectando as cadeias de suprimentos do Canadá, Singapura, México, Japão, Vietnã, Malásia e Austrália, diretamente com a União Europeia. Trump fez campanha com a promessa de colocar a América em primeiro lugar, mas sua administração está percebendo rapidamente que América em primeiro lugar agora significa América sozinha. Vamos mostrar como chegamos até aqui, o que isso significa para o futuro e analisar o discurso de Marco Rubio. Não me entenda mal, o discurso de Marco foi forte e apresentado com paixão, o que ressoou com fãs de Trump que veem a globalização como fracasso para os Estados Unidos. Marco Rubio focou sua fala na China, criticando e atribuindo a ela o declínio do Ocidente. E isso nos custou caro. Nessa ilusão, abraçamos uma visão dogmática de comércio livre e irrestrito, mesmo enquanto algumas nações protegiam suas economias e subsidiavam suas empresas. Para minar sistematicamente a nossa, fechando nossas fábricas, resultando na desindustrialização de grandes partes de nossas sociedades, enviando milhões de empregos da classe trabalhadora e da classe média para o exterior e entregando o controle de nossas cadeias de suprimentos críticas, tanto para adversários quanto para rivais. Rubio iniciou seu discurso dizendo que a China é responsável pela perda de empregos na manufatura dos Estados Unidos. Ele quer que você pense que o governo chinês favorece empresas como a Huawei, que recebe subsídios. Mas, se você simplesmente checar os fatos, vai perceber que é exatamente isso que o governo dos Estados Unidos também faz. Empresas de combustíveis fósseis nos Estados Unidos recebem mais de 31 bilhões de dólares anuais em financiamento estatal. E o empresário mais famoso da América, Elon Musk, recebeu bilhões em financiamento, o que foi crucial para a sobrevivência da Tesla. Vamos parar e fazer uma pergunta simples. Quem decidiu transferir a manufatura dos Estados Unidos para a China ameaçou CEOs americanos e forçou empresas como a Apple a produzir lá, ou houve outro motivo? Em vez de ouvir políticos como Rubio fazendo afirmações infundadas, vamos direto ao CEO da Apple revelar por que empresas dos Estados Unidos vão para a China. Existe uma confusão sobre a China. A concepção popular é que as empresas vão para a China por causa do baixo custo da mão de obra. Não sei para qual parte da China eles vão, mas a verdade é que a China deixou de ser um país de baixo custo de mão de obra há muitos anos. O motivo é a habilidade, a quantidade de habilidade em um só lugar e o tipo de habilidade que existe lá. Por exemplo, os produtos que fazemos exigem ferramentas realmente avançadas e a precisão que você precisa ter nas ferramentas e ao trabalhar com os materiais que usamos é de última geração e a habilidade com ferramentas aqui é muito avançada. Nos Estados Unidos, reunir engenheiros de ferramentas talvez não encha uma sala. Na China, daria para lotar vários campos de futebol. Essa expertise vocacional é muito profunda, muito profunda aqui. É impressionante quantas pessoas não percebem esse ponto. A China não é uma fabricante barata. Desde o início do século, os salários na China subiram muito e os trabalhadores chineses ganham mais que muitos de outros países asiáticos em desenvolvimento. Mas veja o que Rubio culpa depois em seu discurso. Terceirizamos nossa soberania a instituições internacionais, enquanto muitos países priorizaram grandes estados de bem-estar social em vez de manter a própria defesa. Isso mesmo enquanto outros países investiram na mais rápida expansão militar de toda a história da humanidade. E usaram o poder militar para perseguir seus interesses. Isso foi claramente direcionado à China. Rubio quer que você pense que os gastos militares chineses ameaçam a estabilidade global. No entanto, no mês passado, Trump propôs aumentar os gastos militares dos Estados Unidos para cerca de 1,5 trilhão de dólares até 2027, o maior aumento da história moderna. Afirmam que a China usa poder militar para perseguir interesses? Sério isso? Há poucas semanas, os Estados Unidos fizeram uma operação militar na Venezuela e, depois disso, Washington passou a controlar abertamente as exportações de petróleo do país. Autoridades dos Estados Unidos confirmaram que o petróleo retirado sob supervisão americana está sendo vendido diretamente para a China. Isso enfraquece a ideia de que a intervenção visava impedir totalmente compras chinesas. A questão nunca foi se a China podia comprar petróleo venezuelano, mas quem controla a receita e o sistema em torno disso. Mais uma vez, continuamos vendo os dois pesos e duas medidas e a completa hipocrisia da Casa Branca, mas não para por aí. Para agradar a um culto climático. Adotamos políticas energéticas que empobrecem nosso povo. Mesmo enquanto concorrentes exploram petróleo, carvão, gás natural e mais.
não só para impulsionar suas economias, mas também usá-las como vantagem contra nós. Rubio novamente afirma falsamente que a China explora recursos naturais, como petróleo, para prejudicar os Estados Unidos. Já provamos que essa teoria é totalmente falsa. Os Estados Unidos, não a China, invadiram militarmente a América do Sul por causa do petróleo. Sobre mudança climática e energia renovável, Rubio pode considerar isso uma seita e não ver valor em investir a longo prazo. Mas não há exemplo melhor de sucesso em energia renovável do que a China, que agora é a líder mundial indiscutível em energia renovável. De turbinas eólicas a hidrelétricas e painéis solares, a China lidera o mundo em todas as categorias. Para entender sua importância, basta ver a grande vantagem que a China construiu sobre os Estados Unidos e outras nações. Na produção de eletricidade, em 2024, a China produziu mais eletricidade do que os Estados Unidos, a Europa e a Índia juntos. Se você se perguntar qual nação vencerá a corrida da IA, observe qual país está mais preparado para alimentar seu futuro. Mas é aqui que o discurso de Marco Rubio toma um rumo muito revelador, quando ele começa a convidar a Europa para se juntar aos Estados Unidos. Marco Rubio comenta sobre um caminho histórico comum ao lembrar quando potências ocidentais se expandiram pelo mundo, lamentando esse período. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, e pela primeira vez desde a Era de Colombo, o Ocidente foi forçado a se retrair. Marco Rubio chega a descrever o colapso dos impérios europeus como um declínio terminal provocado por revoluções comunistas e levantes anticoloniais, mas o que ele chama de declínio foi, para grande parte do mundo, independência. Entre 1945 e 1980, mais de 80 países, principalmente na África e na Ásia, se libertaram do domínio colonial e conquistaram sua independência. Em 1945, quase um terço da humanidade ainda vivia sob os impérios britânico, francês ou americano, mas em uma única geração, esses sistemas coloniais formais haviam praticamente desaparecido. Para o Sul global, isso foi libertação, não colapso. No entanto, na mente de Rubio, os países conquistarem sua independência foi algo ruim porque isso significava que o Ocidente estava perdendo seu poder e influência ao redor do mundo. Isso revela a verdadeira mensagem do discurso, um apelo para o Ocidente retomar sua dominação. Rubio instruiu seus colegas europeus a se orgulharem de sua herança e defenderem sua civilização, uma mensagem que serve tanto como um sinal cultural quanto de imigração. Rubio pediu que a Europa ajudasse a renovar a maior civilização da história. Ou seja, o discurso de Rubio quase não abordou segurança, apesar de ser o foco principal da Conferência de Segurança de Munique. Era sobre pedir aos europeus que apoiassem os Estados Unidos em uma nova missão para reafirmar o controle sobre o Sul global. Por isso, o discurso de Rubio é tão provocativo. Não descreve um futuro cooperativo, descreve um retorno à hierarquia, um mundo onde o poder ocidental mais uma vez direciona a trajetória do Sul global. Mas o maior erro que Rubio cometeu com esse discurso foi não perceber que mais de 88% da população mundial agora vive no Sul global. Após Trump destruir a ordem mundial, países em desenvolvimento agora têm opções, como mostra a América Latina. E como eles se afastaram dos Estados Unidos e da Europa nos últimos 25 anos e estrategicamente se aproximaram da China como seu principal parceiro comercial. Se você não entende por que países latino-americanos se voltam à China, observe a diferença na política externa. Em como tanto os Estados Unidos quanto a China tratam a África do Sul, a maior e mais importante economia do continente. Trump impôs tarifas de 30% à África do Sul, a maior entre os países africanos. A China respondeu, concedendo ao país acesso de 100% de tarifa zero ao seu mercado sob um novo acordo de parceria. É assim que negócios entre nações avançam e países em desenvolvimento prosperam, melhorando a vida de seus cidadãos, com mais cooperação e comércio. Vamos ouvir novamente o presidente finlandês explicar o motivo. O Sul global tem grande poder para definir o futuro do mundo. Por razões demográficas, por razões econômicas, por razões geopolíticas, será o Sul global que decidirá a próxima ordem mundial. Acho que há uma disputa por corações e mentes agora. A China e os Estados Unidos estão envolvidos nisso. Para mim, como europeu, precisamos adotar uma política externa digna, aproximando-nos de potências médias, firmando acordos comerciais com Índia e Mercosul e abrindo mercados. E assim, adotar uma abordagem diferente. Porque, na minha experiência na diplomacia, você obtém mais de um sistema se agir de maneira digna. Que ideia inovadora! Tratar os outros com respeito traz ganhos a longo prazo. Concordo totalmente com o presidente finlandês. Trump ameaçou anexar a Groenlândia.
Ele desrespeitou todos os canadenses ao minar sua soberania e chamar o Canadá de 50, e primeiro o Estado Trump agiu de tudo, menos com dignidade. Se você quer saber por que o discurso de Rubio não foi bem recebido fora dos Estados Unidos e Europa, ouça as palavras do economista Jackson Hinkle. O que é mais repulsivo no discurso de Rubio e no caloroso apoio que recebeu da classe dominante europeia é que sua única visão para a civilização ocidental é um futuro de violência imperialista sem fim. Eles não têm mais o que oferecer aos cidadãos ou ao mundo, nenhuma visão para enfrentar crises sociais e ecológicas, melhorar a vida das pessoas, promover o progresso humano ou outra visão de grandeza. Além da violência e do saque, é na verdade a antítese da civilização. É barbárie, pessoal. Estamos entrando em um dos períodos mais instáveis da geopolítica. Trump tenta convencer sua base de que o movimento MAGA está vencendo e que a política América, em primeiro lugar, é melhor para o futuro do mundo. A verdade é que o Sul global e os países em desenvolvimento possuem o futuro. Se os Estados Unidos não aprenderem a trabalhar com outros países para construir um futuro melhor para todos, logo ficarão de fora apenas observando, pessoal. Quero agradecer por você ter chegado até este ponto do vídeo e agradeço muito o seu apoio incrível enquanto continuamos a fazer este canal crescer. Clique nos links abaixo para se inscrever na nossa newsletter gratuita de geopolítica. Espero ver todos em nosso próximo vídeo.